Tá aqui, ó, o celular do Mauro Cid e o próprio Mauro Cid. O golpe já tinha até um roteiro e estava todinho nesse aparelho aqui. Sim, um roteiro para um golpe de Estado. E quem achou? A Polícia Federal. Te conto nesse vídeo em troca de um like. Dá uma engajadinha, vai. Vamos lá. Então, a extração dos dados do celular do ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid, continuam dando muito o que falar. Ele tinha planejado tudinho, o passo a passo do golpe. Cada ação que os militares deveriam tomar para impedir o Lula de virar presidente e manter o Bolsonaro no poder. Lembra que o Bolsonaro ficou um tempão em silêncio? Teve gente que falou que ele estava deprimido, ele nunca admitia a derrota. Na verdade, era isso que estava rolando nos bastidores. Se ele falasse, se ele admitisse a derrota, acabou o golpe, entendeu? E qual era esse roteiro? Bom, perdidas as eleições, primeiro era preciso melar o resultado no tapetão. De que jeito? Segundo o documento, primeiro Bolsonaro ia escrever uma denúncia que ele mesmo faria aos militares contra o TSE. Um documento em que o Bolsonaro ia escrever o que ele achava que tinha de errado na eleição. E aí ele mandaria esse documento para as Forças Armadas. Os generais, pela Constituição, não mandam absolutamente nada, ao contrário, eles obedecem aos três poderes. Mas nesse plano infalível do Cebolinha, que estava lá no celular do Mauro Cid, os militares iam analisar, concordar e nomear um interventor no país. Esse interventor ia suspender todas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive a diplomação do Lula. Depois ainda ia afastar 3 ministros do TSE, que também são ministros do STF. O Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski, que acabou de se aposentar. Na sequência, o interventor ia convocar os suplentes, que são o Cássio Nunes e o André Mendonça, que o próprio Bolsonaro indicou, e o Dias Toffoli. Esse interventor militar, que não existe em lei nenhuma, só no celular do parceirão do Bolsonaro, também ia abrir inquéritos contra os ministros do STF e queria até prender o Xandão, acredita? Depois, ele ia definir quando fazer novas eleições, na regra deles, claro. Esse era o plano A, que eles não tiveram coragem de tentar. Ninguém teve peito para mandar um cabo no soldado fechar o STF, por exemplo. Faltou coragem para mandar prender o Xandão. Restava então o plano B, que não ficou claro pelo celular do Mauro Cid, mas sim pelo depoimento daquele lunático que colocou uma bomba num caminhão de combustíveis em Brasília. Você se lembra também, né? Ele contou à polícia que o plano era forçar o governo a decretar um estado de sítio e a garantia da lei da ordem, uma GLO. Pela lei, se o país entra numa espécie de caos social, o governo pode decretar uma GLO para as Forças Armadas entrarem em campo, mas mesmo assim elas entram em campo subordinadas aos três poderes, nunca mandando. Então aqueles episódios de quebra-quebra eram todos para isso, para tentar criar um clima de caos e forçar a GLO. No dia da diplomação do Lula, os bolsonaristas queimaram carros e ônibus em Brasília. Na véspera do Natal, teve esse episódio da bomba. E depois eu nem preciso falar do que foi o 8 de janeiro, né? Tudo isso coordenado, financiado e incentivado por um monte de gente rica que agora é alvo de investigação. Se o Lula tivesse pedido a GLO no 8 de janeiro, o golpe estava dado. O que fez a diferença é que nem ele nem o Flávio Dino caíram, eles não morderam a isca. Mas foi por isso, ó, por pouco. Agora, o que a gente está vendo é que era tudo parte de um plano elaborado e discutido dentro da presidência da República. Um plano furado e agora está todo mundo acertando as contas com a justiça. Mas pensa bem no tamanho do buraco que a gente estava metido.